Eu lembro do Júlio, vou tentar voltar aqui a memória. Eu lembro do Júlio de 12, 13, 14 anos, mas eu lembro do Júlio rebelde. Aquele Júlio punk, que tinha a banda dele lá, o Geração Suburbana. E aí, o que aconteceu com Geração Suburbana? O que aconteceu com o Júlio Punk? Não tô vendo o Júlio Punk aqui. Ele tá vivo, né? Mas ele tá vivo mais focado na educação, mas um pouco menos de rebeldia. As filhas mudaram, né? As filhas fizeram você mudar o pensamento. As filhas fazem a gente amadurecer. Não tem jeito. Você ter uma ideia... Mas relembra um pouco dessa época aí, de quando você era o punk, o que você fazia, como que... Conta um pouco de algumas histórias aí de quando você... Se quiser contar você era um pouco rebelde. Do Felipe, seria interessantíssimo, tá? Não. Os podres do Júlio, né? Do Felipe hoje não. Júlio, uma pergunta rápida. Realmente o Felipe tinha cabelo? Tinha. Bastante, inclusive. Caramba, um dia eu já fui cabeludo igual o Júlio, pô. Ele me conta, eu não consigo acreditar, Júlio. Eu falo, não, o Felipe tá mentindo pra mim. Ele falou, é sério, cara, tinha cabelo aqui. É só com fotos mesmo pra comprovar, né? Que a gente começa a olhar a pessoa assim, você fala assim, não, mas não consigo ver mais essa pessoa. Não tem nem como mais. Não, mas conta um pouco aí dessa história aí da sua época da adolescência. A Geração Suburbana, ano passado, completou 20 anos, né? E a gente tocou, né? Fizemos shows, a gente tá tocando, né? Mas existe as prioridades musicais, né? Eu vivo de música, né? Eu trabalho com música, meu ganha-pão é música. Então, a Geração Suburbana é o único trabalho musical que eu tenho que eu tomo mais prejuízo do que eu ganho dinheiro. Que bom, então, assim, é o hobby, pô. É o hobby da música dentro da música. E aí, assim, os caras às vezes chamam a gente pra tocar numa casa de show e falam, não, vamos fazer. Aí, sábado, 7 horas da noite. Sábado, 7 horas da noite é o filé mignon dos trabalhos, né? Então, assim, eu tenho lá um trabalho super bem remunerado. Aí você fala, não, mas vai ter cachê. Aí eu falo, ok. Aí eu deixo de pegar um trabalho bem remunerado e vou tocar com a Geração Suburbana, que vai ter cachê. Aí você vai ver o cachê é uma bilheteria que vai ser repartido em 4 bandas. Aí beleza, deu lá R$1.600. Nossa, R$1.600, ótimo. Vamos ver quando vai ser essa partição. 800 para casa. Eita, nós. Aí fica R$200 para cada banda. Aí eu tenho uma banda de 3 pessoas, de 2 pessoas que tocam comigo. Então aí eu divido isso, daí já vai dar R$66 para cada um. Aí eu chego na casa, eles vão lá e me dão uma comanda de R$30. Ou seja, não dá nem pra comer direito. Aí eu pego um lanche, pego uma cerveja ali gostoso ali, eu já deixei meu cachê, eu já nem pego o cachê. Aí às vezes eu gastei ali tipo R$20 de estacionamento, uns 30 de combustível, eu falo assim, negativo. Não valeu. Eu não ganhei nada. E ainda deixou de ganhar no outro. De ganhar. Aí eu falo assim, no outro ia chegar, ia ter, sei lá, ter camarim, às vezes você pega o trabalho, você fala assim, olha, tá um pouquinho longe, vocês podem, tem estacionamento, vocês podem dar uma ajuda de custo maior, as pessoas entendem isso, né? E ali não, ali assim, pô, tá todo mundo ganhando, ninguém reclamou, só vocês reclamaram. Então eu falo assim, gente, pra mim é um pouco mais complicado. Então às vezes eu pego um trabalho assim, quando tem uma simbologia, né, vamos fazer lá o show de 20 anos de comemoração, aí você faz, ou um lançamento de um CD. Mas eu fiz a banda também começar a se financiar, né, a gente vende camisa, vende o CD, fizemos um lançamento de um CD mesmo, com prensagem de 1.000, pelo Catarse, então tudo isso você faz a banda se pagar pra banda não ser uma dor de cabeça, mas, sei lá, acho que muda um pouco quando você tem filhos, né, porque quando a gente começou há 20 anos atrás, eu começo, tipo, uma banda quando eu tenho 15 para 16 anos, né, tinha uma primeira banda, depois a minha segunda banda é a banda que eu fiquei a vida inteira. E aí tá lá, meu irmão no começo da banda, meus melhores amigos começando, né, todo mundo estudou música e começou a tocar junto e viver, e você vive toda aquela bagunça, né. Eu estudava música no centro de São Paulo, né, e no centro de São Paulo você pegava e terminava de estudar música, você frequentava Galeria do Rock, fazia aquele rolê da São Bento, fazia toda a bagunça de centro, de sair com o pessoal, ir pra uma casa de show e tudo mais. Então era muito mais fácil, não tinha
obrigação com nada, né? Só com o instrumento de estudar. E a gente dava conta de tudo isso, né? Aí depois, com o tempo vai passando, toda aquela bagunça, você fala assim, tá mais difícil, o trabalho tá pegando. Depois, quando entra as filhas, aí fica, putz, você fala assim, putz, eu tô estragado aqui, toquei, não ganhei nada. Às 7 horas da manhã estão batendo no seu quarto querendo atenção. Aí é por isso que a geração suburbana, o punk, né, já não tá mais no mesmo lugar na minha vida hoje, né? Embora eu me considero punk, eu acho que muito do que eu penso, do que eu aprendi, vem do punk, né? Então, o punk, ele faz parte de quem é o Júlio, né? Mas eu não consigo priorizar o punk na minha vida. Fala um pouco da cultura punk, eu nunca me aprofundei muito, eu queria ouvir um pouco de você, até para as pessoas dessa nova geração aí que não tem muito acesso ao punk, quem estiver ouvindo, poder entender um pouco mais do o que é essa cultura punk, o que é o punk. E ô Júlio, se você puder depois falar, né, da sua banda, do seu grupo principal e tudo mais, a gente vai fazer uma divulgação também no vídeo, tá? Boa. Tá. Bom, para quem não conhece, o punk surgiu no final dos anos 70, né, na Inglaterra, e praticamente ao mesmo tempo nos Estados Unidos, né, então você tem as bandas pioneiras, né, The Clash, o Sex Pistols, do lado de lá, né, aí você tem nos Estados Unidos o Ramones, o Dead Kennedys, Dead Kennedys um pouquinho mais, tocando um pouco mais rápido, mas são as bandas de maior relevância que o pessoal conhece aí. E ele começa como música, mas ele começa já chocando, né, totalmente iconoclasta, com aquele visual, né, os moicanos, as jaquetas de couro, rebite, aquelas roupas costuradas, né, o pessoal de preto com visual mais agressivo, né, então ele se encaminha com essa agressividade não só na música, mas também no visual. E o punk, ele não começa politizado, mas ele vai se politizando durante o caminho, né? O punk, ele flerta demais, né, com o anarquismo, né, nas bandas, né? Mas ele não é necessariamente anarquista. Então tem centenas de bandas aí que são anarquistas, mas tem centenas de bandas que, por exemplo, se coloca, tipo, totalmente como não assumida, tipo, ou de esquerda, ou que a gente realmente não tem uma ideologia nenhuma, a gente não é anarquista nem nada, ou se coloca como comunista. Então tem várias vertigens aí, mas sempre caminhando para o lado do anarquismo ou da esquerda, uma forma, pensando mais naquelas coisas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? E o punk, ele tá aí até hoje, depois que ele saiu do... Quer dizer, eu não falei do Brasil, né? Eu falei de lá, falei de Inglaterra, onde ele surgiu, mas ele veio para o Brasil muito rápido também. Ele até acontecia simultaneamente em São Paulo, né, e Brasília, cada um com as suas influências, né? Em São Paulo ele era mais periférico mesmo, era o pessoal da periferia que se encontrava no centro. Acontecia também no ABC, né? Na região do ABC tinha bandas diferentes que não se comunicavam bem, depois começaram a se enfrentar e depois se arrumaram. Em Brasília tinham os filhos dos diplomatas, né, o pessoal que tinha um pouco mais de poder aquisitivo, né, onde surge bandas como Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial. Então o punk ele sempre teve aqui no Brasil também, né, e por muitos anos esse punk ele teve altos e baixos, né, e ele teve outro boom no final dos anos 90, né, e aí a gente pegou um pouquinho disso no começo dos anos 2000, e ele tá vivo, né, ele tá nas suas, ele tem as bandas, ele tem molecada, né, ele se renova, né, é muito engraçado você ver, às vezes, molecada de 15, 16 anos, e fala assim, meu, da onde que fonte que essa molecada bebeu, que eles estão se aproximando de uma cultura tão antiga, né, eu sou vocalista e guitarrista da geração suburbana, né? É uma banda de 20 anos e muitas vezes ali a gente se surpreende com mensagem do moleque, sei lá, como é que é o nome da cidade? Tô tentando lembrar que é uma cidade da Bahia, Vitória da Conquista. Mano, moleque de 16 anos, Vitória da Conquista, mandando mensagem lá, falando que curtia pra caramba, som que conhecia. Pô, né? Não é Salvador, né? É Vitória da Conquista, e é um moleque de 16 anos. Eu falei, meu, essa cena de Vitória da Conquista deve
ter alguma coisa diferente, né? Porque ele se alimenta, não é uma coisa só de metrópole, né? Tem pequenas cenas em interior, né? E na Inglaterra é muito forte, nos Estados Unidos algumas cidades também é muito forte. Então o punk ele existe e continua, né, com a sua cultura aí. Acho que deu para dar uma explicada brevemente. Eu poderia falar Legal. sobre Uma aula. horas, mas Foi legal. não, tá por aí. Eu queria fazer uma pergunta assim. A sua esposa, ela também é? Ela curte também? Você conheceu ela no meio? Como é que foi? Eu conheci ela no meio musical, né? Ela se aproximou do punk também durante porque a gente é formado em música tudo, ela é cantora, professora de música, mas ela também foi metaleira, gótica, roqueira, tinha os amigos punks, então ela conhecia as bandas punks, mas tinha um receio do medo, porque o punk é agressivo e era muito difícil pra mulher, realmente. Hoje é muito mais tranquilo, hoje tem um monte de banda de mina, que é muito legal. Mas ela flertou, e até ela falava assim, eu tenho um CD dessa banda. Eu falo, essa banda você não tem o CD? Tenho sim. Aí já chega e me mostra que tem o CD de uma banda, sei lá, tinha uma prensagem de 500 CDs e ela conhecia a banda. Mas a cabeça dela é assim, eu falo, nossa, se ela tivesse ido pro punk, ela seria muito mais porra louca que eu, muito... Mas porque quando a gente fala do punk, a gente sabe que tem a rebeldia, tem ser inconformado, né? E ela é uma pessoa muito inconformada, assim, com injustiça, essa coisa toda, né? Então, ela tem uma vivência de conhecer, de ter pego as informações, né? Bebido um pouco da água mesmo, não tendo frequentado o meio.